Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer como prometido, né? E resolver duas questões sobre a equação do balanço de energia com perda de carga. Bora lá então. Então o objetivo desse exercício é estudar o efeito do atrito sobre a temperatura e a perda de carga. Então vamos dar uma olhada nessa tubulação aqui, na qual tem um fluido entrando e um fluido saindo. E nós vamos ter o quê? Mostre que em um escoamento permanente, incompressível e adiabático, a temperatura permanece constante e não há perda de carga quando os efeitos de atrito são ignorados. E B, a temperatura aumenta e ocorre perda de carga quando os efeitos de atrito são considerados. Beleza, então quero mostrar aqui. Se não houver efeitos de atrito, T1 é igual a T2. Claro, em um escoamento permanente, incompressível e adiabático. E eu quero mostrar aqui. T2 é maior que T1 se os efeitos de atrito forem considerados. Então vamos para a letra A. Bom, não há troca de calor e não existe degradação de energia mecânica causada pelo atrito. Assim, a entropia do sistema não deve mudar. A entropia do sistema não deve mudar. Beleza. Então, vamos pegar o teorema do transporte de Reynolds e aplicar a entropia e obter uma equação do balanço de entropia aplicada a um volume de controle. Como o escoamento é em regime permanente, a variação da entropia no volume de controle é zero. Como é adiabático, então as mudanças de entropia devido às trocas de calor são iguais a zero. E nós vamos considerar que a única forma de geração de entropia é o atrito. Existem outras formas de geração de entropia, como por exemplo a mistura de dois fluidos. Só que eu não estou considerando que a entropia depende, por exemplo, da mudança da composição. Eu estou considerando que a única forma de geração de entropia é o atrito. Então o que sobra é que M2S2 é igual a M1S1. E considerando que é em regime permanente, a vazão de saída é igual à vazão de entrada, e se eu divido pela vazão dos dois lados, eu vou ter que S2 é igual a S1. Se eu passar o S1 negativo, eu vou ter que o ΔS é igual a zero. Agora o que eu quero é escrever a entropia como função da temperatura e da pressão. E eu vou diferenciar, dado que as funções termodinâmicas são funções contínuas e homogêneas. Então ds é a variação da entropia com a temperatura mais a variação da entropia com a pressão, onde esse termo é o Cp sobre T e esse termo é o menos αβ. Daí, ds é igual ao Cp sobre T dt menos αβ dp. Como eu estou considerando que é um fluido incompressível, então esse termo significa que o volume está mudando com a temperatura. Mas como é um fluido incompressível, a massa específica nem o volume específico variam. Então esse termo aqui ele é nulo. E o que sobra é que o ds vai ser o Cp sobre T dt. E se eu integrar isso e considerar um Cp médio, então eu vou ter que a variação da entropia é o meu coeficiente médio ln de T2 sobre T1 igual a zero. Então, como esse termo ele é positivo, esse outro termo tem que ser zero. Então ln de T2 sobre T1 tem que ser igual a zero. E para isso daqui ser zero, eu vou ter que T2 sobre T1 tem que ser igual a 1. Daí T2 é igual a T1 e eu vou considerar que é um escoamento isotérmico e isentrópico. Então, como eu queria mostrar, se os efeitos de atrito são desprezíveis, T2 é igual a T1. Então, a temperatura na saída é igual à temperatura na entrada. Eu quero mostrar também que a perda de carga é zero. Daí, a perda de energia mecânica é a variação da energia interna mais o calor. Como é adiabático, esse termo é zero. Então, a perda de energia mecânica vai ser simplesmente a variação da energia interna, que é o CV médio T2 menos T1. Como T2 menos T1 é zero, então as perdas de energia mecânica são zero. É igual a zero, né? E a perda de energia mecânica é a taxa de perda de energia mecânica sobre a vazão mássica, que é igual a zero. Então, esse termo é zero. Então, a taxa de perda de energia mecânica é igual a zero. E a perda de carga é a taxa de perda de energia mecânica sobre a vazão mássica vezes a gravidade. E como esse termo é zero, a perda de carga é zero. Beleza, então a T1 é igual a T2 e não tem perda de carga. Agora, se eu considero que existem perdas por atrito, de novo aqui. Esse termo aqui vai ser zero, né, porque é em regime permanente, é adiabático, porém agora eu vou ter geração de entropia devido ao atrito. Então M2S2 menos M1S1 é igual a geração de entropia. Beleza? Fazendo o balanço de massa, eu vou verificar que M2 é igual a M1, que é igual a M. E eu vou dividir dos dois lados por M, pela vazão mássica. Daí eu vou ter que S1 menos S2 é igual à geração de entropia. E a geração de entropia é sempre um termo positivo, lembrando lá da termodinâmica, né? Beleza?
Mas o que é S2 menos S1? Não é o CP médio ln de T2 sobre T1, que é igual à geração de entropia? E tudo isso é positivo? Bom, esse termo ele é sempre positivo. E esse termo, logo, ele não pode ser negativo nem zero, então ele também deve ser positivo. Então o ln de T2 sobre T1 deve ser um termo positivo. Beleza? Eu sei que o ln de 1 é zero, então T2 sobre T1 tem que ser maior que 1. Daí T2 tem que ser maior que T1, ou seja, a temperatura na saída é menor que na entrada. Que era o esperado, né? Se existe perda de carga, a temperatura 2 é maior que 1, porque a energia mecânica foi convertida em energia térmica que proporcionou um aumento da temperatura do fluido. Agora, as perdas de energia mecânica é a variação da energia interna, que é o CV médio T2 menos T1. E T2 menos T1 é igual a quanto? Bom, T2 menos T1 é positivo, e esse valor também é positivo, logo as perdas de energia mecânica são positivas. E por fim, nós vamos verificar que a perda de carga também é positivo, beleza? Então, como era de se esperar, foi demonstrado a letra A e a letra B. Agora vamos fazer um outro exemplo, que é a potência elétrica gerada em uma queda d'água. Então, considere que nós temos uma usina hidrelétrica com a vazão de 100 metros cúbicos de água escoando em relação a uma elevação de 120 metros para uma turbina, onde energia elétrica é gerada. A perda de carga na tubulação entre a seção 1 e 2 é de 35 metros, e a eficiência global do sistema turbina-gerador é de 80%. Estime a potência elétrica gerada. Bom, vamos imaginar então que aqui eu vou ter o meu reservatório da minha represa e aqui eu vou ter o lago, que é embaixo da minha represa. E aqui eu tenho essa tubulação na qual a água desce, né? Na qual eu tenho minha queda d'água. Aqui então eu vou ter minha vazão volumétrica de 100 metros cúbicos, a minha perda de carga na tubulação que é de 35 metros e a eficiência combinada do gerador e da turbina que é de 80%. Observe que a seção de entrada e a seção de saída são o reservatório e o lago. Por quê? Porque eles estão abertos para a atmosfera e a pressão em ambos é a pressão atmosférica. Tá ok? Então, as minhas hipóteses, como sempre, é regime permanente, fluido incompressível, agora com dissipação de energia e propriedades constantes na seção. Então, a equação de energia com perda de carga é a carga manométrica da bomba mais a carga total na entrada é igual à carga manométrica da turbina mais a carga total na saída, que é igual à perda de carga. Bom, não tem bomba, então a carga manométrica da bomba é igual a zero. E nós vamos ter isso daqui. Então, abrindo a carga total na entrada, eu vou ter carga potencial, carga cinética, carga de pressão, carga potencial, carga cinética, carga de pressão. Bom, Z1, né, que é a altura do reservatório em relação ao nosso plano de referência, que é o lago, é de 120 metros. Aí o meu Z2 é zero. Como é em regime permanente, a altura do lago e a altura do reservatório não vão variar. Logo, as velocidades são iguais a zero. Como ambos estão abertos para a atmosfera, os termos de pressão também se cancelam, de modo que a carga manométrica da turbina vai ser igual a 85. Beleza? Então nós temos a carga manométrica da turbina. E eu quero calcular no final a potência elétrica gerada. Então vamos para as nossas expressões de eficiência, que já foram vistos em vídeos anteriores. Beleza, então a eficiência da turbina é o que? É o que sai sobre o que entra. O que a turbina faz? Ela retira a energia do fluido e transforma em trabalho de eixo. Então o que sai é trabalho de eixo, o que entra é variação da energia mecânica do fluido. Então eu vou chamar o termo do trabalho de eixo de trabalho da turbina e a variação da energia mecânica do fluido como sendo o trabalho da turbina que é extraído. A gente sabe que esse termo é maior que esse, né? O que a turbina retira do fluido é menor do que ela consegue aproveitar como trabalho de eixo, né? Beleza. Agora a eficiência combinada da turbina com o gerador é a eficiência da turbina vezes a eficiência do gerador. A eficiência da turbina é o trabalho de eixo sobre a variação da energia mecânica do fluido. E o que o gerador faz? O gerador ele vai pegar o trabalho de eixo que a turbina está fornecendo e vai transformar em trabalho elétrico. Então a eficiência do gerador é o trabalho de eixo, né? E é o trabalho elétrico sobre o trabalho de eixo, porque ela utiliza o trabalho de eixo e transforma em trabalho elétrico. Cortando os dois trabalhos de eixo, eu vou ter trabalho elétrico sobre variação da energia mecânica do fluido, onde a variação da energia mecânica do fluido é o trabalho da turbina extraído, né? Ou seja, é o que de fato a turbina extrai do fluido. E nós sabemos que a carga manométrica da turbina é o trabalho da turbina extraído sobre mg. Beleza. Eu tenho a carga manométrica da turbina, eu tenho M e tenho G. Então eu vou calcular sim o trabalho extraído do fluido, né? Ou o trabalho da turbina extraído. E sabendo que a vazão mássica é a vazão volumétrica vezes a massa específica. Então eu vou ter
que o trabalho extraído da turbina é a carga manométrica da turbina mg. Então, 85, né, que é a carga manométrica da turbina, 1000 é a massa específica da água, 100 é a vazão volumétrica, 9,81 é a gravidade. Isso vai dar 83,4 megawatts. Então agora eu tenho o trabalho extraído pela turbina. E eu tenho a eficiência combinada. Eu quero calcular o trabalho elétrico, então é só substituir nessa expressão. Então, a eficiência combinada é 0,8, então o trabalho elétrico é 0,8 vezes o trabalho extraído da turbina. Pela turbina, né? Daí, o trabalho elétrico vai ser 0,8 vezes o trabalho da turbina extraído, que é igual a 66,7 megawatts. E era até aqui que nós queríamos chegar, que eu queria chegar, né? Bom, espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.